A nossa segurança está em Deus. E a verdade vem no conhecer a palavra. A verdadeira sabedoria, ela vem no temer a Deus. Então eu preciso adorar a Deus em espírito e em verdade. Eu preciso temer a Deus. Porque o que é temer a Deus? Nós sabemos que o princípio da sabedoria é temer a Deus. E realmente temer a Deus é você confiar em Deus o tempo todo. É você acreditar em Deus o tempo todo. Porque quando você duvida, você não está temendo a Deus. Porque quando você não acredita, você não está temendo a Deus. Você não acredita que Deus pode mudar, que Ele pode trazer, que Ele pode fazer. Você não está acreditando. Por isso que o temor do Senhor, ele precisa ser a base da minha vida para tudo. Eu preciso temer o Senhor. Eu preciso acreditar. Eu preciso confiar nessa promessa. Eu preciso acreditar nessa palavra profética para esse ano de 2026. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, é com muita gratidão, meu Deus, que nós estamos aqui. Obrigado, meu Deus, por esse dia. Obrigado, meu Deus, por esta oportunidade. Obrigado, meu Deus, por até aqui o Senhor ter nos ajudado, sustentado. Obrigado, meu Deus, por este ano, meu Pai. Ano esse, Senhor, que chegou com um som alegre. Ano esse, meu Pai, que está deixando para nós e trazendo a nós muitas esperanças, meu Pai. Ano esse, meu Pai, que chegou com essa palavra poderosa, Senhor, que é pense grande, meu Deus, que é Isaías 54, já mandando nós cantarmos, meu Pai, porque nós veremos a Tua glória. Então eu quero pedir ao Senhor, meu Pai, que desde já, Senhor, que o Senhor possa ir de encontro a cada coração, visita os lares neste momento, visita as famílias, meu Pai, visita, Senhor, as nossas crianças. Senhor, eu sei, meu Pai, que já tem as nossas crianças, muitas delas já voltaram, meu Pai, para as escolas, Senhor, e a nossa confiança, meu Pai, está no Senhor, que o Senhor possa guardá-las, que o Senhor possa protegê-las, que o Senhor possa, meu Pai, livrar as nossas crianças de todo mal. Senhor, é um ano, meu Pai, de poder, é um ano, meu Pai, onde o Senhor promete, meu Pai, vitórias, meu Pai, de nós vivermos algo que nós nunca vivemos antes. Então, meu Deus, do menor ao maior, desde os nossos pequenininhos, ou até mesmo aquele que ainda está no ventre, meu Pai, que haja, meu Pai, da Tua bênção e da cobertura do Teu sangue. Senhor, eu declaro, meu Pai, um ano de respostas. Senhor, eu declaro que esse ano, meu Pai, o Teu povo possa viver coisas, meu Pai, que eles nunca viveram antes, que seja um ano de muitas alegrias, que seja um ano, meu Pai, que verdadeiramente, meu Pai, aquilo que estava estéril, aquilo que por muito tempo, muitos anos, meu Pai, essa pessoa orava e buscava, que ela possa receber do Senhor. Meu Deus, eu peço, meu Pai, que o Senhor conduza esta reunião, que não seja eu, mas que o Teu Espírito Santo dirija e conduza e alcance, Senhor, a cada coração. E se porventura alguém entristecido, angustiado, se porventura alguém que se encontra com medo, meu Pai, se porventura alguém num dia de hoje recebeu uma notícia ruim, Senhor, viveu um momento de dor, está passando por alguma situação, Senhor, o Senhor é um Deus que sonda os corações, e o Senhor conhece, meu Pai, a necessidade de cada um.
Então vá de encontro, meu Pai, à necessidade, trazendo paz, que onde essa pessoa estiver, se ela estiver aqui, se ela estiver nas nossas igrejas, ou se ela estiver nos acompanhando, meu Pai, à distância, Senhor, que o Espírito do Senhor possa se apossar dessa pessoa, trazendo a ela um refrigério, trazendo a ela uma paz, uma confiança, meu Deus, porque a paz do Senhor, meu Pai, que meu Pai possa se fazer presente na vida dela, e que independente do momento, ela confie no Senhor. Eu abençoo a vida de cada um, Senhor, e eu entrego cada um nas suas mãos, em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus, amém. Amém? Sente-se por gentileza, você que está aqui conosco. Mais um ano, né? Iniciamos aí hoje nosso culto Pais e Filhos. Nossa casa firme, que desde as 7 da manhã já tivemos a nossa primeira reunião. Depois às 9, a nossa reunião Mulher Sábia, né? Já tivemos pessoas que estavam às 9, está aqui novamente, né? Graças a Deus. Por quê? Esse ano é um ano que chegou com um som alegre. Ele chegou com uma palavra profética poderosa na nossa vida. E assim, eu sempre falo, ainda ontem, quando eu estava, né, na escola, que nós temos toda terça-feira a nossa escola Forte e Corajosa, e eu dizia para aquelas mulheres que toda vez que eu me lembro dessa palavra, eu me emociono. Porque eu vejo que foi um ano, assim, anos anteriores, foram anos de muito deserto para muitos de nós. E aí chega essa palavra profética, chegando já com som alegre, falando que vai florescer, que é para nós cantarmos, né? Ali onde muitas vezes nós não tínhamos esperança nenhuma, expectativa nenhuma, porque vai ter resposta. Então assim, isso traz uma alegria e uma esperança muito grande no nosso coração. Só que não basta nós termos uma palavra poderosa, não basta nós recebermos desde o dia 31 de dezembro uma palavra como essa, se nós não nos levantarmos e fazer por onde essa palavra cria vida em nós. Não adianta nós recebermos uma palavra de pensar grande. O que é pensar grande? Pensar grande é pensar como Deus pensa. E como que Deus pensa? Deus não pensa em derrotas. Deus não pensa em fracassos. Deus, Ele só pensa em nos dar o fim que esperamos. E nós precisamos crer. Nós precisamos crer que essa promessa ela chegou para que o Senhor possa dar fim naquilo que esperamos. É fim da esterilidade, é fim das dores, das dificuldades, do deserto, é fim para essas coisas. Mas eu vejo assim que o Senhor, Ele está à procura de verdadeiros adoradores, daqueles que o adoram em espírito e em verdade. E o que é adorar ao Senhor? É cantar. É adorar ao Senhor, independente do momento ou da situação o qual nós estamos vivendo. Quando nós iniciamos a leitura de Isaías, que diz: cante, ó estéril. Você que nunca teve filhos, você terá, encha o ar de canções. Você que nunca deu à luz, você vai ter muito mais filhos que aquelas mulheres que não têm marido. Então assim, já manda cantar, já manda crer em algo que não existe ainda, que não houve ali, que não aconteceu ainda. E isso é para nós colocarmos dentro de nós, é para me encantar, antes de acontecer, então vai acontecer, porque é uma promessa, é uma palavra,
Essa palavra, ela foi lançada sobre nós. Nós estamos sobre essa palavra este ano. Essa atmosfera do cantar, de encher o ar, de crer e confiar, precisa estar ali, saindo nos nossos poros. Pastora, mas como que eu vou cantar se ainda eu olho para minha casa, ainda eu olho para minha família, ainda eu olho para os meus filhos, para a minha saúde e eu não estou vendo nada? Mas a mulher estéril, ela também não está vendo nada. Mas o Senhor está prometendo que ela vai ter mais filhos do que aquela mulher que já tem marido. Quer dizer, ela vai viver a glória do Senhor mais do que aquelas que de repente já está vivendo essa glória. Só que nós precisamos crer. Ainda o título da palavra de hoje, eu coloquei assim: Deus está à procura de verdadeiros adoradores. E os que adoram a Deus, eles adoram em espírito e em verdade. Eles adoram independente do momento. Independente da situação, da circunstância, daquilo que ele está vendo ou daquilo que ele está vivendo, ele simplesmente adora. Porque quando nós adoramos, quando nós louvamos, representa o quê? Confiança, dependência de Deus. A nossa segurança está em Deus. E a verdade vem no conhecer a palavra. A verdadeira sabedoria, ela vem no temer a Deus. Então eu preciso adorar a Deus em espírito e em verdade. Eu preciso temer a Deus. Porque o que é temer a Deus? Nós sabemos que o princípio da sabedoria é temer a Deus. E realmente temer a Deus é você confiar em Deus o tempo todo. É você acreditar em Deus o tempo todo. Porque quando você duvida, você não está temendo a Deus. Porque quando você não acredita, você não está temendo a Deus. Você não acredita que Deus pode mudar, que Ele pode trazer, que Ele pode fazer. Você não está acreditando. Por isso que o temor do Senhor, ele precisa ser a base da minha vida para tudo. Eu preciso temer o Senhor. Eu preciso acreditar. Eu preciso confiar nessa promessa. Eu preciso acreditar nessa palavra profética para esse ano de 2026. Eu preciso criar os meus filhos nesse temor. Eu preciso ensinar os meus filhos nesse temor do Senhor. A adorar o Senhor. A confiar no Senhor. Alguns dias atrás eu realizava um culto e eu dizia justamente sobre isso. O você ensinar os seus filhos a buscar ajuda e o socorro em Deus no momento que eles estiverem enfrentando os desafios. Porque nós temos filhos e criamos filhos para a glória de Deus. Os nossos filhos, eles não foram criados para estar ali o tempo todo conosco, não. Os nossos filhos foram criados para temer a Deus, para adorar a Deus. É bíblico que os nossos filhos, eles serão discípulos do Senhor. Nem todos os pais criaram os seus filhos, de repente, para estar no altar. Mas ensinou o caminho que eles devem andar, para que quando eles crescessem, eles não se desviassem deles. Então, o nosso maior propósito é criar os nossos filhos para temer ao Senhor. Independente do lugar que eles vão estar. Se eles vão estar num altar, se eles vão estar seguindo a carreira que eles buscaram, né? A profissão que eles sonharam. Independente de onde eles vão estar, nós ensinamos os nossos filhos a temer ao Senhor. Só que assim, muitos pais, infelizmente, têm sido um atrapalho na vida dos seus filhos. Às vezes a gente diz, meu Deus, eu jamais quero ser um atrapalho na vida dos meus filhos. Como que nós, pais, podemos ser um atrapalho na vida dos nossos filhos? Pelas nossas escolhas erradas.
pelas nossas atitudes erradas. Por muitas vezes nós ouvirmos palavras e nós não querermos mudar. E o Senhor, quando Ele nos traz palavras de mudanças, essa palavra ela precisa gritar dentro de nós. É algo que nós sempre falamos, se você não quer mudar por você, mude pelos seus filhos. Essa semana eu tive vários atendimentos e parece que tem semanas, né? Tem dias que parece que a gente atende pessoas somente numa linha. E um dos meus atendimentos me deixou assim, bem pensativa. São pais que estão à frente de lideranças de igreja. Na igreja é uma coisa, e quando chega dentro de casa, isso eu ouvi de um filho. Um filho dizia para mim, pastora, o meu pai lá na igreja, ele é uma coisa. E quando ele está em casa, ele não fala com minha mãe, ele não tem um bom convívio com minha mãe e nem mesmo conosco. Nós crescemos a vida toda dentro de uma igreja e os meus pais sempre dormindo em quartos separados. E aí eu fiquei pensativa com aquilo, né? E ela me dizia que por um bom tempo se afastou da igreja, conheceu o mundo. Por quê? Porque não via esse exemplo dentro de casa. E até hoje, o pai não se posicionou, o pai não mudou dentro de casa, tanto é que eles nem estão mais, né, a mãe dela e ela não estão nessa igreja mais, vieram para cá. Por quê? Porque não aguenta mais ver essa maneira de agir do próprio pai. Ainda ela me contou uma historinha, ainda ela dizia assim para mim, pastor, o meu próprio pai contava essa história para nós desde pequenos, né? Que diz que tinha numa certa igreja, isso é uma história, tá? Que disse que a esposa dizia assim para o pastor, pastor, deixa eu levar o púlpito da igreja para minha casa, para o meu marido ser o que ele é no púlpito dentro da minha casa. E isso me fez eu pensar muito e refletir muito, como que a nossa postura, tanto na igreja quanto em casa, é importante para os nossos filhos. E muitos pais ainda não se despertaram. Dentro da igreja estão ali, né? Aparentemente está tudo bem, só que quando está em casa é totalmente diferente. E isso muitas vezes tem distanciado os seus próprios filhos de dentro da igreja. Isso é muito triste, isso é muito doloroso. E se o Senhor ele está à procura de verdadeiros adoradores, nós precisamos adorar o Senhor o tempo todo. E o que é adorar ao Senhor? É você ser a mesma pessoa em todo lugar. Porque eu adoro o Senhor limpando a minha casa. Eu sou uma verdadeira adoradora do Senhor, fazendo uma faxina, lavando uma louça, estando num trânsito, estando num supermercado. Então meus filhos, a minha família, eles precisam me ver dessa maneira onde eu estiver. Esse é o verdadeiro adorador. Esse é aqueles que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. E muitos ainda não entenderam. E por não entender, muitas vezes não é nem que não entendeu, é que não querem fazer. Porque muitos sabem o que deve ser feito. Porque principalmente quem está dentro do Ministério Mudança de Vida, as palavras que saem do altar, as palavras que a bispa traz para nós, elas são muito claras, elas são esclarecedoras, não tem como ter dúvida. Se há situações na nossa vida que ainda nós não mudamos, não é falta de palavra, é falta de decisões. E a nossa vida, ela é feita de decisões. Se nós olharmos, se nós formos um pouco lá para 2 Samuel, né, 12:12, onde fala sobre Davi, ainda a palavra diz que a espada jamais se apartaria da casa de Davi. E se você lê ali a história, ainda como a bispa dizia, né, no domingo sobre Davi, Davi foi um homem encantador. Davi foi um homem que assim, todos nós queremos ser como Davi.
e um adorador como Davi. Só que Davi errou. Davi teve as suas falhas. E uma das maiores falhas de Davi foi dentro da sua própria casa. E isso trouxe uma consequência muito grande para Davi. Se nós olharmos, diz, por isso a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias. Então assim, Davi errou, Davi falhou. E isso trouxe a ele uma consequência muito grande. A primeira situação foi a perca, do filho, que ele teve com Betseba. Depois ele teve ali a situação, a violência, de Amon com Tamar. Depois Absalão matou Amon justamente pelo fato dele ter abusado, de Tamar. Então você vê que foi uma destruição na família de Davi por um erro, por uma escolha errada de Davi. Por isso que nós precisamos temer a Deus de uma forma tão grande e resistir muitas vezes sentimentos, pensamentos e desejos por amor aos nossos filhos. E muitas vezes a verdade, ela nos confronta e ela nos desafia. E muitos pais não querem encarar a verdade. E é necessário. Às vezes nós estamos vivendo uma situação, sabemos que temos algo ali para ajustar e acertar, e muitas vezes nós ficamos fazendo vistas grossas, protelando. A verdade, ela nos liberta. A verdade, ela nos traz paz. A verdade, ela nos leva ao trono de Deus. A partir do momento que tem situações na nossa vida que precisam ser acertadas, nós precisamos acertar e ajustar. Por quê? Porque a verdade, ela nos leva ao trono de Deus, ela nos dá autoridade, principalmente no mundo espiritual. Mas para que eu consiga essa mudança, eu preciso curar as minhas feridas. Tem muitos pais ainda com o coração amargurado, com feridas que não foram curadas do passado, com mágoas do passado. Ainda ontem eu falava com uma mãezinha e ela dizia que ela automaticamente ela está tendo as mesmas atitudes com o seu filho que ela teve com o seu pai. Assim como o pai dela tratou ela, ela estava automaticamente inconsciente. Ela estava tratando o seu filhinho de 5 anos. Então, assim, tem atitudes na nossa vida que nós precisamos rever para ver se nós não estamos agindo como os nossos pais agiram. Porque aí o que acontece? Além de ter as nossas feridas, que vão precisar ser curadas, muitas vezes tem as feridas dos nossos filhos, que também vão precisar ser curados. E hoje, nós temos um entendimento diferente que os nossos pais tiveram. Os nossos pais, eles nos deram aquilo que eles tinham, que eles receberam, só que hoje não. Hoje nós já temos uma mente ampliada. Nós já sabemos muito bem as condutas certas que precisamos ter para que levar os nossos filhos, a nossa geração, ou até mesmo nós, a um outro estilo de vida, a uma nova vida. E nós precisamos ter essa consciência. Não é possível nós construirmos uma geração forte se nós que somos pais continuarmos ali sendo fracos, omissos, muitas vezes cobrindo os erros dos nossos filhos, fazendo vistas grossas por escolhas erradas. Às vezes você está vendo que o seu filho está tendo uma atitude errada, está seguindo um caminho errado, e por você não querer confrontar, corrigir. Por quê? Porque educar exige esforço. Corrigir exige uma dedicação.
Exige um confronto ali às vezes, que aquilo vai gerar situações. Só que tem muitos pais que estão vendo que as decisões, que as atitudes que os seus filhos estão tendo, e por não querer de repente confrontar, porque às vezes se ele confrontar, o filho vai ficar bravo, o filho vai ficar nervoso, principalmente se ele já saiu de casa. Às vezes os pais têm medo dos filhos não querer mais vir na sua casa. Sabe, situações assim, que é assim, independente da situação, nós precisamos fazer aquilo que é certo e ponto. Nós não precisamos ficar implorando o amor de filhos, pedindo pelo amor de Deus para o seu filho te amar, então por isso você não vai corrigi-lo, você não vai ajustar o que precisa ser ajustado. Tem muitos pais que ainda não entenderam o que é ser pai. Tem muitos pais que eles se encontram mais como amigos dos seus filhos do que como pais. E nós não somos amigos dos nossos filhos. Nós somos pais, e o pai e a mãe, eles estão ali para corrigir, para confrontar, para ajustar, para educar. Porque essa é a função dos pais. E depois disso, sim, você vai trazer o seu filho para perto e dizer: meu filho, você pode contar comigo. Eu estou aqui para te ajudar, mas não para aceitar tudo aquilo que muitos filhos querem, que os pais aceitam. É aí que entra a nossa posição, de se posicionar e orientar e direcionar os nossos filhos da maneira que precisa. Muitas guerras que nós não vencemos. Esse é outro desafio que nós precisamos nos conscientizar. Tem muitas guerras, se nós não vencermos, os nossos filhos terão que lutar. E muitos filhos hoje, às vezes pagam um alto preço, porque tem muitos pais resistentes ainda a vencer guerras internas. Situações que já eram para ter sido vencidas lá atrás, ainda não foram vencidas. E hoje, quando você olha para os seus filhos, às vezes você vê os seus filhos repetindo histórias, vivendo situações que você já viveu. E por você não ceder, não se entregar, não buscar socorro de Deus, a ajuda de Deus, às vezes hoje você está até chorando pela situação que os seus filhos se encontram, justamente por você não ter vencido guerras. E ainda assim, ainda continua resistindo. Ainda não foi feito aquela risca no chão de se levantar e dizer: Senhor, me ajuda. Eu tenho esses problemas, eu tenho essas inclinações, eu ainda ajo dessa maneira, mas me ajuda eu mudar, porque eu não quero que os meus filhos vivam as mesmas situações que eu vivi. Eu não quero que os meus filhos dê continuidade na minha história, não. Os meus filhos, eles precisam escrever uma nova história. Os meus filhos precisam viver uma nova vida. E tem muitos pais que ainda mentem. Tem pais que ainda resistem à palavra quando vem, porque ainda o orgulho toma conta. Ainda a vergonha, o que vão pensar, o que vão achar, ainda tomam conta. Eu me lembro que eu vivi uma situação na minha vida, há um tempo atrás, e assim, era muito vergonhoso para mim. Era muito vergonhoso aquilo que eu estava vivendo, mas não é que era vergonha, é o orgulho. O orgulho não nos deixa muitas vezes a romper. E eu fui para o banco. Eu vivi uma situação na minha casa, na minha família, algo que não agradava a Deus. E isso me levou a uma destituição. Eu fui destituída. Por não ocupar o meu lugar, por não me posicionar. E eu me lembro assim que isso acarretou situações para minha casa, para os meus filhos, na época para o Bruno, para o meu marido. Então assim, nós vivemos um momento de ajuste, onde nós precisávamos colocar a casa em ordem. E quando você precisa colocar a sua casa em ordem, quando Deus te leva a você a buscar a Ele, de corpo, alma e espírito,
se lançar verdadeiramente nele. Muitas vezes, Deus ele permite situações na nossa vida para ver o que vai sair de nós. E aquela situação trouxe a mim uma consciência muito grande, porque assim, era o meu eu, ou Deus em mim. O que iria se manter? Ou eu iria deixar de lado todo orgulho, o que as pessoas iriam pensar de mim, o que iriam achar de mim, ou eu me mantinha ali com o meu orgulho, né, sem pensar nas consequências que isso traria para os meus filhos. E eu me lembro que eu não queria nem saber o que estavam pensando de mim, o que iriam achar de mim, como as pessoas estavam me vendo. Sabe por quê? Porque eu fui para um banco como esse, sentar e colocar minha casa em ordem. E muitos perguntavam, mas por quê? Porque não me importava. Ninguém precisava saber o porquê, porque eu precisava colocar a minha casa em ordem. E se eu não colocasse a minha casa em ordem, os meus filhos, a minha geração ia pagar um alto preço. E quando você deixa de lado o seu eu, os seus sentimentos, as suas emoções, e você se lança em Deus, é o que a palavra diz, Ele tem cuidado de vós. Ele cuida de você. Porque muitas vezes nós queremos pensar muito no que as pessoas vão pensar de nós. Enquanto nós temos esse pensamento e esse sentimento, às vezes nós olhamos para a nossa casa e a nossa casa está desmoronando. Até que nós não vencermos o nosso orgulho, até que nós não vencermos aquilo que muitas vezes nos aprisiona, às vezes é a mentira, às vezes são resquício do passado, às vezes são situações que você precisa romper, situações que você precisa confessar, para que a sua casa possa ser ajustada, até que você não romper e fazer tudo isso, você vai ficar andando ao redor de um círculo e você não vai chegar a lugar nenhum. E eu me lembro que, pela misericórdia de Deus, e eu sei que eu cooperei com Ele para isso, eu me entreguei a Ele, eu me lancei. Por amor a quem? Por amor à minha geração. Se eu não mudasse, eu poderia ter colocado a perder toda a minha geração. Hoje, de repente, eu não teria história para contar de ver os meus filhos servindo ao Senhor. Poderia estar todo mundo aí no mundo. Mas tem muitos pais que ainda não entenderam que as guerras que eles não venceram, os filhos vão ter que lutar. Por isso que nós precisamos fazer uma autoanálise da nossa vida e ver realmente o que Deus está requerendo de nós. O que Deus está buscando de nós. Quais são as direções que o próprio Deus tem nos dado para que haja essa mudança em nós, para que automaticamente essa mudança aconteça na vida dos nossos filhos. Isso vai depender de quem? De nós. Alguém precisa se levantar, alguém precisa entender o que Deus está buscando e cobrando de você. E outra, não adianta, como a pastora ainda dizia hoje de manhã, não adianta ficar empurrando para debaixo do tapete. Porque eu empurrei para debaixo do tapete por muito tempo, até que um dia Deus tirou o tapete. Tem coisas que precisam vir à tona na nossa vida, para que haja um despertar. Para que haja um posicionamento e uma dependência de Deus. Às vezes você está aí orando pela sua casa, orando pela sua família, e você muitas vezes tem dito, né? Por que ainda não aconteceu? Porque tem coisas que ainda se encontram no oculto que precisa ser revelado. Tem coisas que ainda se encontram escondidas e você precisa trazer à tona, para que Deus possa te ouvir, para que Deus possa te honrar, para que essas travas que muitas vezes estão impedindo de você viver a glória de Deus, para que essa esterilidade finaliza na sua vida e você ainda não tirou. Então não adianta nós termos uma palavra poderosa do pensar grande, de nós cantarmos que nós vamos ver a glória de Deus, se eu não vencer aquilo que está dentro de mim e precisa ser vencido.
Até quando muitos pais, eu vou falar com os pais, porque até quando muitos pais ainda vão ver os seus filhos sofrendo, pagando um alto preço e não se entregando verdadeiramente a Deus, não dando a Deus aquilo que Deus está esperando de você. Então assim, eu vejo que nós precisamos, é um tempo de cantar, mas é um despertar também. Há um tempo de despertar, nós estamos iniciando o ano. Nós estamos com um ano, com uma palavra poderosa. Uma palavra profética do pense grande. Pensar grande é o quê? É acreditar que aquilo que eu tenho sonhado vai acontecer. Mas se ainda existem situações na minha vida, na minha casa, na minha família, que precisa vir à tona, eu preciso me levantar. Eu preciso fazer o que tem que ser feito. Eu preciso ocupar o meu lugar. Porque se existem situações, daqui a pouco nós vamos entrar numa leitura que fala que os problemas eles podem até vir. As situações elas podem até se levantar. Porque às vezes quando você traz à tona aquilo que está no oculto, muitas situações se levantam. Muitas coisas podem acontecer. Mas os nossos olhos precisam estar no Senhor. Nós nunca perdemos em falar a verdade. Deus é um Deus de verdade. Deus, Ele espera a verdade do íntimo de cada um de nós. Como eu disse no início, Deus Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade, independente do momento, da situação, Ele espera que nós venhamos adorar, confiar e depender dEle em espírito e em verdade. Lá em 2 Crônicas 20:12, a Bíblia fala muito claro de Josafá. Ontem na escola eu falava sobre essa palavra e assim, isso me encheu de força, de esperança. Porque todos nós temos os problemas que estão se levantando e vindo até nós. E aqui diz assim, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Um grande exército, grandes problemas, grandes desafios. E de repente esses problemas, ele está dentro de você. Às vezes ele realmente está na sua casa, no seu casamento, na vida dos seus filhos. Às vezes é uma situação financeira, às vezes é um diagnóstico médico. Às vezes os problemas existem, eles estão aí. A Bíblia diz que Josafá ficou alarmado quando soube, mas imediatamente ele tomou a decisão que o levou, juntamente com toda a nação, a viver um dos maiores milagres registrados nas Escrituras. Então Josafá, ele viu que o problema estava ali e que havia se levantado contra a vida dele. De repente contra a sua casa, contra a sua família. Às vezes as suas emoções é o seu maior exército, porque às vezes as suas emoções elas querem te dominar, elas querem te tomar, elas querem te levar a parar, a desistir, a ouvir uma palavra profética poderosa como essa e não acreditar. Por quê? Porque tudo está difícil demais, tudo está estéril, tudo aparentemente com os olhos humanos não tem jeito, não tem o que fazer. E era a condição de Josafá. Quando ele olhou que aquele exército havia se levantado e estava vindo em direção dele, ele dizia com todas as palavras: nós não sabemos o que fazer. Porque tem situações na nossa vida que nós não sabemos como fazer. Às vezes os filhos estão tendo uma atitude, tomando um caminho, uma conduta que nós não sabemos o que fazer. Às vezes situações estão se levantando que você olha e fala: meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Só que Josafá, quando ele viveu aquele momento, a Bíblia relata que ele proclamou jejum.
né, a todo aquele povo, do menor ao maior. A Bíblia relata que até as crianças de colo, ele colocou ali, entrou em jejum, absorveu aquilo e pegou aquele espírito. Não, nós vamos tomar posse desse espírito de coragem, de ousadia, e nos vestir dessa palavra, porque realmente nós não sabemos o que fazer, mas eu vou continuar olhando para o Senhor. Josafá disse que ele não tinha força para enfrentar aquele exército, e que não sabia o que fazer, mas os olhos dele estavam no Senhor. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Nós precisamos começar a tirar os olhos dos problemas, das dificuldades, de nós mesmos e colocar os nossos olhos no Senhor, porque é do Senhor que vem a nossa força, é do Senhor que vem a saída para todas as coisas. Tem situações na nossa vida que não adianta nós desesperarmos, nós pensar em parar, pensarmos em desistir. Mas tem situações que nós precisamos nos levantar como uma coluna ali de prontidão em favor de uma mudança. Tem situações na nossa casa, na nossa família. Às vezes você que é mãe, que está orando pelos seus filhos. Às vezes você olha, parece que está tudo perdido. Parece que já não tem mais jeito. Parece que agora o jeito é entregar e se conformar. Não é se conformar, é você colocar os olhos no Senhor. Como Josafá, eu não sei o que fazer, mas eu vou colocar os meus olhos no Senhor. Eu vou colocar a minha confiança e a minha dependência no Senhor. Aí em 2 Crônicas 20:15 diz assim: não tenha medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Quando nós entregamos a nossa vida, quando nós confiamos literalmente em Deus, aqueles problemas, o qual muitas vezes parece ser o nosso fim, é o Senhor quem luta as nossas guerras, é Ele que vai à frente, é Ele que luta as nossas batalhas. Mas para isso, nós precisamos confiar. Para isso nós precisamos acreditar. É tão poderoso quando nós olhamos essa passagem que diz assim: nessa peleja não tereis que pelejar. Então assim, nessa luta, a única coisa que você precisa é obedecer a Deus, é temer a Deus. Você não vai precisar falar, você não vai precisar brigar, você não vai precisar cobrar, não. Você vai precisar confiar, porque nessa peleja você não vai ter que pelejar. Eu vou pelejar por você. É eu que vou lutar por você, é eu que vou à frente, tocando o coração, quebrantando o coração, mudando circunstância, por amor a você. Só que eu preciso crer e confiar na grandeza desse Deus. Muitos não têm confiado. Quando os encontrarem, vocês não precisarão lutar. Fiquem parados ali. Verão como o Senhor Deus salvará vocês, povo de Judá e moradores de Jerusalém. Não se assustem. Tem situações te assustando? O que está te assustando? A situação que você está vivendo na sua casa, com os seus filhos, a sua saúde, o seu financeiro. Você às vezes está assustado porque assim, quando nós temos filhos, né, às vezes vem aquele turbilhão de preocupação: como vai ser o futuro dos meus filhos? Será que eu vou conseguir? Confia em Deus. Nós temos aquele hino, né? Confia em Deus, meu Salvador. Então confia em Deus. É o que você precisa, confiar em Deus, acreditar em Deus. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor será convosco. É o Senhor que é com você. Nessa batalha, nesse desafio, nessa situação qual você de repente está vivendo, na sua casa, com os seus filhos, na sua família. Às vezes você está dizendo: pastora, a minha maior luta está sendo interna, está sendo dentro de mim. Porque, pastora, é uma guerra interna.
Às vezes eu quero uma coisa, às vezes eu tenho medo, eu já não quero mais. Confia em Deus. É a palavra assim, né, que representa tudo. Confia em Deus. Dependa de Deus. Creia no que Deus pode, no que Deus vai fazer por você, pela sua casa, pela sua família. Os desafios são grandes demais? São. Mas a vitória é maior, ainda nessa história, e lendo a passagem bíblica toda, enxergamos uma cena linda com eles marchando para a guerra, cantando e adorando a Deus. Observe que enquanto cantavam e entoavam louvores, Deus estava agindo em favor deles. A Bíblia diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Deus que estava com Josafá e deu vitória a ele e à nação, é o mesmo que opera hoje na sua vida. Deus não mudou. Ele continua o mesmo. O mesmo Deus que foi com Josafá naquela luta, naquela guerra, que dizia para ele, não, nessa peleja você não vai ter que pelejar. É o mesmo Deus que está com você, te conduzindo, te levando. Aí, lá em 2 Crônicas, eu peguei essa passagem aqui, porque ela faz muito sentido, né, com a palavra profética desse ano. No 2 Crônicas 20 diz assim: na manhã seguinte, todos se levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá ficou de pé e disse: povo de Judá, moradores de Jerusalém, escutem. Confie no Senhor, seu Deus, e estarão seguros. Confie nos profetas dele, e tudo o que vocês fizerem dará certo. Depois de consultar o povo, Josafá ordenou que alguns cantores vestissem suas roupas sagradas e marchassem à frente do exército, louvando a Deus e cantando assim: louvem a Deus, o Senhor, ó Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Qual que é a palavra profética desse ano? Cante, ó estéreo. Então você vê que o segredo da vitória não está no reclamar, não está no murmurar, está no cantar, no adorar. Cante, ó estéreo. E aqui nós vemos que esse povo, eles venceram essa batalha cantando, louvando, adorando. Então não é você cobrando, não é você reclamando, criticando. Por quê? Porque às vezes você está orando por uma mudança. Você quer uma mudança na sua casa, na sua família, nos seus filhos, até mesmo no seu casamento, e você, ao invés de cantar, porque quando nós cantamos, nós estamos acreditando que Deus vai fazer, às vezes você está cobrando, criticando, reclamando. Às vezes a sua cobrança ali com seus filhos é uma cobrança. Às vezes você exige tanto perfeição. Quantos são os pais que às vezes exigem uma perfeição tão grande dos filhos, que os filhos precisam ser perfeitos, que eles precisam ser assim, assim. Gente, criança é criança. Se for criança, criança é criança. Criança, eles caem, eles se sujam, eles derrubam comida no chão, eles quebram as coisas. Às vezes você fala para ele não faz, quando você vê, eles estão ali fazendo. E às vezes você só cobra, que é uma perfeição assim, uma coisa que não existe. Então não existe filhos perfeitos, não existe casamento perfeito. Nós, né, você não é perfeito, nós não somos perfeitos. E às vezes a gente quer cobrar tanto das pessoas, e principalmente aqueles que estão ao nosso redor, que nós nos tornamos pessoas, às vezes, chatas. Ai, minha mãe é uma chata. Ai, meu pai é um chato, só cobra. Né? E ainda eu me recordo de um atendimento que eu fiz, que às vezes a cobrança era tão grande com aquela criança, que a criança ela já começa a tomar posse ali de um espírito, né, que ela dizia assim: eu sou um erro, tudo que eu faço é errado. Tanto é que até mesmo no livro, né, no livro do Bispo Fernando, tem uma parte
que ele fala sobre isso, que tudo que ele fazia era errado. Então ele já começou a achar que ele era um problema, que ele era um erro. E tem muitos pais que têm causado esse sentimento nos seus próprios filhos, cobrando uma perfeição tão grande, que os filhos, desde pequenininho, eles já se sentem um problema. Isso é o quê? Uma rejeição. É um sentimento de rejeição. Ele é um problema, ele é um erro. Tudo que ele vai fazer é errado. Tudo que ele coloca a mão vai dar errado. E assim cresce aquela criança com medo de encarar. Porque ele sabe que se ele errar, ele é o culpado. Ele é o problema. Então assim, nós precisamos saber como nós estamos conduzindo a nossa casa. Como nós estamos conduzindo a nossa família? Se nós vamos ser aqueles que só cobram, que só criticam, ou se nós vamos ser aquele que canta, que louva ao Senhor, se posiciona e espera Deus entrar e agir. Porque quando nós esperamos no Senhor, confiamos no Senhor, Ele entra com providência e faz. Quando nós fazemos tudo na força do braço, no grito, né? Porque tem gente que não canta, ele grita. E a Bíblia está mandando nós cantar. Cante, ó estéreo. É assim que você vai vencer. Diante dessa guerra, o que Josafá pegou aquele povo, era para aquele povo cantar. Era para eles louvar ao Senhor. E foi intermédio da adoração. De verdadeiros adoradores aqui, ó, que adoravam o Senhor em espírito e em verdade, que eles venceram aquela batalha, que eles venceram aquela guerra. E nós vamos vencer essa batalha, essa guerra, é louvando, é cantando, é crendo, é confiando no Senhor. E não gritando, reclamando muitas vezes, criticando e apontando os erros, não. É cantando, é adorando. Por quê? Porque o Senhor, Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Amém? Se coloque de pé, por gentileza. Se você tem o seu propósito, né, o seu projeto de conquista, que eu espero que todos já preencheram, pegue ele nas mãos e coloque ele aí próximo a você. E eu gostaria que com seus olhos fechados, por um instante, eu gostaria que você fizesse uma autoanálise na sua vida. É algo que eu sempre falo, nós precisamos às vezes parar um pouco, porque às vezes nós corremos muito, né? A nossa vida às vezes é muito corrida. Pegar um papel e uma caneta e anotar ali quais as mudanças que precisam acontecer na sua vida. Porque às vezes nós queremos muito, né, que essa palavra se cumpra na nossa vida. Só que às vezes ainda existe coisas dentro de nós que precisa sair. Nós precisamos olhar para nós e vermos em nós o que realmente está em nós que não pode mais fazer parte da nossa vida. Porque como eu dizia, as guerras que nós não vencemos, os nossos filhos terão que lutar. E eu acredito que nenhum de nós queremos isso para os nossos filhos e para a nossa geração. Nenhum de nós queremos que a nossa vida fique travada, porque às vezes você diz, pastora, mas eu não tenho filhos, mas você tem uma vida. E eu acredito que você não quer que a sua vida fique travada por situações que você precisa tirar da sua vida, que você precisa eliminar. Tem um exército aí, às vezes, de problemas, de situações, de sentimentos, que vem, que está vindo sobre você todos os dias. E às vezes você se encontra na mesma condição de Josafá. Senhor, eu não sei o que fazer. Mas os meus olhos estão no Senhor.
Então, às vezes, você precisa fazer essa lista. Porque é muito gostoso fazer o projeto de conquista. É muito gostoso colocar ali o que você quer conquistar esse ano. Só que o que você quer eliminar da sua vida esse ano? Você já colocou? Que você não aceita mais mentir? Você não aceita mais, às vezes, temer, né? Porque às vezes é um medo de enfrentar a verdade, um medo de enfrentar a realidade. Às vezes aquele sentimento ainda que está dentro de você, que você precisa confessar, que você precisa falar, porque aquilo ainda te pesa, te traz uma culpa. Às vezes você diz, pastor, o que eu vou fazer? Faça como Josafá. Você não sabe o que fazer, coloque seus olhos no Senhor, busque a ajuda de Deus. E Ele vai te ajudar. O Senhor, Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Seja esse adorador. Coloque os seus olhos no Senhor. Dependa do Senhor, creia no Senhor. Esse é um ano onde nós cremos muito que tudo aquilo que estava estéril na sua vida vai criar vida, vai florescer. Úteros estéreis vai florescer. Famílias que estavam afastadas da igreja vai florescer. O Senhor vai trazer de volta. Filhos que estavam na presença de Deus e um dia saiu, o Senhor vai trazer de volta. Às vezes diagnósticos, Deus vai estar contrariando os diagnósticos médicos. Deus tem muito o que fazer esse ano. Deus tem muito para fazer. Só que eu preciso confiar em Deus. E aquilo que depende de mim, eu preciso buscar essa ajuda em Deus para que eu consiga vencer. Então eu gostaria que você falasse com Deus neste momento. Que você abrisse o seu coração para Deus. Eu não sei se você está orando pelos seus filhos, pela sua casa, pelo seu casamento, pela sua saúde. Mas sabe aquele momento assim, Senhor, não importa mais o que pensam, o que eu sinto, o que importa para mim agora, Senhor, é eu me lançar no Senhor como um verdadeiro adorador e acreditar naquilo que o Senhor pode fazer, Senhor. Então fala com Deus neste momento. Os teus planos, mais confio em ti, mais confio em ti. E uma coisa faço, sigo olhando para o alto, pois o meu Deus nunca falhou. Na vida tenho tempo para tudo, tempo de calar e falar, calar as vozes das emoções e te adorar, a ti. Eu levanto a minha voz, pois tu és o meu socorro. Eu não vou parar, eu vou te adorar. E uma coisa faço, te entrego o meu coração, pois eu sei que o meu futuro está. Fala com Deus. A ti. Fala com Ele neste momento. A minha voz, não tenha medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Qual é o exército? Qual é a situação? Não tenha medo. É um diagnóstico. É uma condição com seus filhos. É na sua casa, é no seu casamento. É você. Não tenha medo.
Não desanime por causa desse enorme exército, pois a batalha não é de vocês, senão a de Deus. Então acredita em Deus, creia em Deus. É Deus que vai te dar sabedoria, é Deus que vai te conduzir, é Deus que vai salvar a sua casa, aquele filho, aquele marido. É Deus que vai trazer os seus filhos, é Deus que vai colocar os seus filhos na presença de Deus. É Deus que vai te dar condição de você criar os seus filhos, porque quantas são as mães, que estão aí criando os seus filhos sozinhas, e às vezes elas temem ao futuro dos seus filhos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Confia no Senhor, não tenha medo. Essa peleja você não vai ter que pelejar, então não temas. Não tenha medo do que pode acontecer, não tenha medo, preocupado com o amanhã. O amanhã a Deus pertence. Apenas confie e seja obediente à sua palavra, porque Deus vai te dar condições, Deus vai te ajudar, Deus vai te sustentar. Aquilo que hoje para você está difícil demais, eleva os seus olhos para o Senhor e confia. É Deus que vai trazer de volta aquele que se foi. É Deus que vai quebrantar aquele coração endurecido. É Deus que vai trazer a mudança o qual você tem buscado. Oh, meu Deus, Senhor, nós estamos num ano tão poderoso, meu Pai, num ano onde o Senhor tem prometido, meu Pai, que a estéril terá filhos, meu Pai. Senhor, então eu quero pedir ao Senhor, eu não sei o que cada um tem vivido, passado, enfrentado, mas eu sei que os nossos olhos estão no Senhor, meu Pai, e é no Senhor que vem o nosso socorro. Senhor, então sustenta essa mãe, meu Pai, que tem orado por esses filhos. Sustenta esse pai, meu Deus, que muitas vezes tem se sentido incapaz de suprir as necessidades dessa família. Ajude, meu Pai, a cada um que tem orado e buscado, meu Pai, por uma mudança na sua casa e na sua família. Senhor, eu declaro, meu Pai, famílias sendo salvas. Eu declaro homens e mulheres ocupando o seu lugar. Eu declaro filhos, meu Pai, se rendendo ao Senhor, meu Pai. Eu declaro esses pais tendo sabedoria para conduzir bem os seus filhos, meu Pai, para conduzir bem sua casa, sua família. Oh, Senhor, ajuda, meu Pai, a cada um. Senhor, guarda as nossas crianças, meu Pai. Senhor, eu te peço em favor das nossas crianças, meu Pai, que onde as nossas crianças estiverem, meu Pai, que o Senhor possa guardá-las e livrá-las de todo mal. Guarda, meu Pai, os nossos adolescentes, os nossos jovens. Senhor, coloca, meu Pai, um entendimento revelado. Senhor, guarda, meu Pai, colocando temor, meu Pai, em cada um deles. Senhor, ajuda, meu Pai, esses pais. Senhor, não é fácil, meu Pai, educar filhos dá trabalho. Criar filhos, meu Pai, exige, meu Pai, um esforço, meu Pai, exige sabedoria. Exige escolhas certas, meu Pai. Então ajuda, meu Pai, a cada um desses pais a terem sabedoria, a terem as escolhas certas para conduzir os seus filhos, para conduzir a sua casa e a sua família. Não deixa nenhum, meu Pai, se desviar. Não deixa nenhum, meu Pai, se afastar. Senhor, eu declaro famílias sendo salvas. Eu declaro filhos, meu Pai, retornando para a casa dos seus pais. Eu declaro pais tendo suas orações ouvidas e respondidas, meu Pai. Porque quantos são os pais que hoje se sentem culpados, meu Pai, por não ter feito boas escolhas no passado. Mas não é tarde, meu Pai. O Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente.
Então eu declaro que eles possam cantar, meu Pai. Eu declaro que eles possam ver o impossível, meu Pai, acontecer. Eu declaro eles vendo a glória do Senhor, meu Pai, sobre a casa, sobre a família, sobre a vida dos seus filhos, meu Pai, em nome de Jesus. Que eles cantem, meu Pai, que eles adorem e que eles vivam, meu Pai, essa glória. Eu abençoo a vida de cada um, meu Pai, e eu entrego cada um nas suas mãos. Eu abençoo as nossas crianças mais uma vez, onde elas estiverem, as cubra com teu sangue. Senhor, eu abençoo, meu Pai, as famílias, visita os lares neste momento e derrama, Senhor, uma bênção, que a tua presença se faça, meu Pai, ali, meu Pai, nítido dentro de cada lar, que cada um desses lares, meu Pai, onde a minha voz estiver alcançando, que a tua presença entre, meu Pai, e opera milagres, mudanças e restaurações, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.